Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Meus irmãos e irmãs, celebrando este 24º domingo do tempo comum, a liturgia deste final de semana nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus. Recordando o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Misericórdia é ter compaixão. E ter compaixão significa acolher o sofrimento do outro. E é isso que nós percebemos no Evangelho de hoje. Jesus é duramente criticado, tanto pelos fariseus como os mestres da lei. Jesus se coloca a acolher os publicanos, os pecadores, e isso incomoda demais, a tal ponto de ser criticado, julgado. Mas a atitude de Jesus é uma atitude de amor, de compaixão, de misericórdia. E desta maneira reconhecemos que Jesus é o rosto divino da misericórdia do Pai. Como ouvimos no Evangelho, Jesus conta 3 parábolas, que são conhecidas como as parábolas da misericórdia. A primeira, da ovelha perdida. A segunda, da moeda perdida. E a terceira, certamente a mais conhecida, a do filho pródigo, ou do pai misericordioso. Na primeira parábola, Jesus ressalta que quem tem 100 ovelhas e perde uma, não é que se incomoda, aliás, não se incomoda a tal ponto de não se preocupar com esta que se perde. Pelo contrário, deixa as 99, de forma que estejam em segurança, no redil a elas preparado, e vai buscar aquela que se perdeu. Esta atitude mostra a nós que esta ovelha é tão importante quanto as demais, para lembrar a nós que toda vida, toda pessoa é importante para Deus, sobretudo as que erram, as que se desviam do caminho de Deus, mas que se arrependem e retomam este caminho. Como ouvimos, ao encontrar a ovelha perdida, coloca nos ombros e atrás de volta. Motivo de reunir os amigos, os vizinhos, ocasião esta de festejar, de se alegrar, pois esta ovelha perdida foi encontrada. Mas também, na segunda parábola, esta mulher que tem 10 moedas e perde uma, para lembrar que esta moeda perdida também é importante e vai fazer falta certamente. Então, como vimos no Evangelho, a mulher procura a moeda cuidadosamente, acende a lâmpada, ou seja, ilumina os seus caminhos, procura esclarecer aquilo que está obscuro, varre a casa. Este gesto de varrer a casa recorda a nós quando nós nos colocamos na atitude de fazer esta revisão de vida e fazemos através de um bom exame de consciência. E feito o exame de consciência, reconhecemos que pecamos e arrependidos buscamos a confissão, o sacramento da reconciliação. Ao encontrar a moeda, também reúne as amigas, as vizinhas, e é ocasião de festejar, ocasião de alegria. A terceira parábola, 3 personagens são muito importantes, e muitas vezes cada um de nós se assemelha a cada um desses personagens. O filho mais novo, assim como ele, muitas vezes também somos rebeldes, imaturos, nos afastamos de Deus, queremos trilhar nossos próprios caminhos. Quando estamos bem, enquanto temos tudo aquilo que queremos, muitas vezes nem lembramos de Deus e também não queremos precisar dele. Assim como o pai da parábola, o bom Deus dá-nos o livre-arbítrio, a liberdade de cada um fazer as suas escolhas. Mas temos de estar cientes de que as consequências vêm também. Se escolhemos coisas boas, as
consequências serão boas. Mas se inevitavelmente escolhemos coisas ruins, inevitavelmente coisas ruins irão acontecer. Desta forma, irmãos e irmãs, são muitos os que voltam para o Senhor quando passam por situações difíceis, dolorosas. O famoso ditado: se não aprende no amor, aprende na dor. Arrependidos, voltamos para junto do Pai e nos colocamos a pedir perdão. Também muitas vezes somos o filho mais velho, que vemos o pai como um patrão. Muitas vezes até nos colocamos nesta fidelidade, somos fiéis, mas não da forma adequada. E diante de certas situações ficamos magoados, descontentes, e aí julgamos. Assim como o irmão mais velho julga, condena o irmão mais novo, também nós julgamos, condenamos. E pior, o filho mais velho ainda critica o pai. Também nós muitas vezes criticamos a Deus. E diante de tudo isso, nós nos percebemos, assim como este filho mais velho, incapazes de nos alegrar com a felicidade, com a mudança de vida, com a recuperação daqueles que erraram e se arrependeram. Ao invés de também alegrar, festejar por aquele que estava errado, se arrependeu e mudou de vida, às vezes a gente continua criticando, julgando, apontando os dedos. Quantos de nós muitas vezes somos incapazes de nos alegrar com estas pessoas que têm suas vidas transformadas? Ao invés de fazer festa, duramente continuamos a julgar, a condenar. Temos a atitude do filho mais velho, que é a atitude da desunião. E isso percebemos quando ele fala ao pai: esse teu filho. Ele não fala este meu irmão, não, este teu filho. Nesta atitude ele já busca a desunião. Mas também muitas vezes somos como este pai, o pai que avista o filho de longe e vai ao seu encontro, não pergunta nada, não critica, não julga, não pune, apenas abraça e o cobre de beijos, faz festa, ou seja, se alegra por poder receber de volta este filho. E a atitude deste pai é a atitude de quem devolve a dignidade de pessoa humana a esta pessoa. É compassivo, é misericordioso com as suas fraquezas. Quando erramos e voltamos ao encontro do Senhor, Ele não nos pune, mas sim também a nós restitui a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Propõe a união. Quando no final do Evangelho o Pai vai dizer: esse teu irmão. Diferentemente do filho que diz esse teu filho, o Pai propõe a união. Este teu irmão. Ele não é apenas meu filho, mas é teu irmão. Desta forma, assim também como ouvimos na primeira leitura, Moisés intercede a Deus em favor do povo, que passou a trilhar caminhos distantes de Deus. O povo se deixou levar pela infidelidade, pela idolatria, a tal ponto de adorar um bezerro de ouro. Cada vez mais se distanciando dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus. Mas Deus não os pune, não os castiga, mas se compadece e os corrige no amor. E isto dá testemunho o apóstolo Paulo, que na segunda leitura vai relatar a misericórdia de Deus em sua vida. Sua vida foi transformada. De perseguidor de cristãos, tornou-se um grande apóstolo, um grande evangelizador dos gentios. Pela misericórdia de Deus,
Paulo abraçou a fé e enfatiza que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aproveitando esta temática da misericórdia de Deus, temos de recordar que o próprio Jesus instituiu os sacramentos, dentre eles o sacramento da confissão. Às vezes temos uma ideia errônea deste sacramento. Muitos têm medo de se confessar, muitos têm receio, muitos não veem o sacramento como uma graça na própria vida. A confissão não é um tribunal onde seremos julgados, sentenciados, mas é casa da misericórdia. É onde Deus nos acolhe, nos abraça, nos restitui a dignidade de filhos e filhas de Deus e nos permite recomeçar a nossa caminhada de vida, nossa caminhada de fé. Portanto, irmãos e irmãs, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, professemos a nossa fé.